Eu lembro da época de escola, eu sofri muito racismo, porque a minha escola era uma escola particular, eu sou filho único, então meus pais batalharam para me colocar numa escola particular, onde que eu era o único negro da sala. O racismo às vezes acontecia de tipo, chamarem a minha cor como uma cor de cocô. Pessoas negras que às vezes não eram nem parecidas comigo, tipo, eles falam assim, ali teu pai, ali teu irmão. Às vezes, por exemplo, condomínios próximos assim, tinham mulheres negras empregadas assim, trabalhando e tudo mais. Eles vieram e falaram assim, ali sua mãe trabalhando. Isso me feria muito por dentro. Isso. Eu trabalho na Zona Sul, no Leblon, e eu fui atender um cliente, né? Eu sou supervisor de farmácia, fui atender um cliente. Ele falou assim, poxa, você é parecido com um amigo meu. Eu falei, poxa, maneiro e tal. Ele falou assim, pô, ele tinha um cabelo igual o seu, assim, parecendo até uma vassoura de piaçava. Eu olhei pra cara dele, entendeu? Sendo que se eu for agir com o meu coração mesmo, eu vou estar errado. Eu vou acabar agindo de forma errada. Então, a única coisa que eu pude fazer assim, por favor, retire isso da loja, entendeu? Outras vezes já, de eu pedir um band-aid. Poxa, você tem um band-aid da cor da pele? O cara falou assim, pô, a material de construção é do outro lado da rua. Meu pai tinha uma loja de material de construção, maluco pra caramba, adorava varrer. Sabe que escuro? Jogava água na calçada, saia varrendo. Chegou um vendedor da Belo Mineira, de terno. O dono da loja tá aí, tá meu pai varrendo. Não, volta daqui a 10 minutos. Ele pegou, largou a vassoura, foi lá pra dentro, se arrumou, se ajeitou e ficou sentado no balcão. Aí o cara chamou, o dono da loja tá aí, pode falar. Mas cadê ele? Pode falar, sou eu. Era o dono da loja do prédio. Não, pode falar, sou eu. O cara ficou sem palavras e foi embora. Eu parei num posto de conveniência, ali perto do Maracanã mesmo, com um amigo, e comprei um biscoito bem barato, sabe? Bem de R$1, falar só pra matar a fome até chegar em Itaguaí, porque é longe. Eu paguei por aquele biscoito e entrei na van da galera organizada, que eu fui pro Maracanã. E eu fui tirado pelo pescoço, sendo puxado pelo segurança daquele posto, dizendo que eu tinha roubado aquele biscoito, sabe? Na hora ali, naquela confusão, a gente só quer explicar que a gente não roubou nada, que eu paguei por aquilo, mas depois a gente fica pensando, sabe? Tinha uma galera comigo, velho, sabe? Tinha uma galera que comprou o mesmo biscoito comigo, e por que aquele cara puxou pelo meu pescoço, sabe? Me tirou dentro da van onde eu tava sentado, sabe? A gente vai se questionando por que isso aconteceu, por que isso rolou. Tô dentro do CAT, do UFRJ, fazendo aquilo que eu mais amo, né? Que é me formar professor, né? E simplesmente, quando eu fui fazer uma participação dentro de uma aula da professora, eu fui chamado de macaco, entendeu? E o pior não é isso, entendeu? Eu acho que o pior não é isso. O pior são uma equipe pedagógica que tem toda por trás, simplesmente não me procurar, não me acolher. Então, eu tava voltando no jogo do Fluminense, e aí eu desci na estação, esperei meu pai lá, perto de uma casa, né, de um moço lá, né, e aí eu esperei meu pai, liguei pro meu pai, e aí, tá chegando? Já tava, era o quê, umas 10h30 da noite. Eu tava lá tranquilo, e aí o cara que mora na casa, ele ficou me olhando com uma cara estranha e chegou pra mim, o que foi, cara? Tu vai me assaltar? Vai me assaltar? Eu falei, não, cara, eu tô aqui sentado esperando meu pai voltar. Não, porque você tem um jeitinho estranho, uma aparência estranha, né? Na escola, eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu tinha o meu cabelo liso por conta do racismo. Sempre falando no meu cabelo e eu decidi alisar meu cabelo. Só que agora, em 2018, 2019, 2020, eu decidi voltar com o meu cabelo e é a coisa que eu mais amo no mundo é o meu cabelo. É a coisa que eu mais amo. E eu falo, cara, não faça isso. Eu lembro de um caso, acho que muito emblemático, que foi uma das minhas primeiras coletivas de imprensa. Eu cheguei, o treinador estava falando, eu sentei, eu estava no fundo da sala de imprensa. Eu olhei ao meu redor e todas as pessoas eram brancas. Eu era o único negro dentro daquela sala. Eu lembro que eu fui fazer uma cobertura internacional e eu era o único negro dentro daquela sala. Então aquilo me incomodou e eu não percebia, naquela época eu não entendia porque aquilo me incomodava tanto. Depois que você vai aprendendo, você vai estudando, que você vai sabendo como as coisas acontecem e por que elas acontecem. Quando eu fui chegar no lugar que ia ser o evento, a primeira vez que eu fazia a visita técnica, chegou eu e o Felipe. Com todo respeito, o cara era câmera, com todo respeito. Era branco, olho azul. E aí
eu me identifiquei numa recepção, ele se identificou em outra, assim, simultaneamente. Ele passou primeiro, tudo bem. Eu fui barrado. E aí, ele passou sem crachá. E aí, ele foi... Aí quando eu fui falar, não, o Felipe já entrou. Ah, o Felipe, aí já veio o segurança. Não sei o quê. O Felipe já entrou, irmão. Não sei o que eu falei, não, mano. O Felipe não entrou porque o Felipe sou eu. Como assim? Não sei como assim, o Felipe já entrou. Eu, não, o Felipe sou eu. Bora da história. O cara branco entrou num espaço restrito, sem crachá. Eu, com o meu crachá, não consegui entrar. Sendo o líder do evento. Fala sobre racismo estrutural e aí vem muitos marcos da academia, mas pouco se menciona que na verdade o racismo estrutural já está sendo dito dentro do povo negro, do movimento negro há muito tempo. Então assim, quando o Mano Brown chega e fala sobre o negro drama, que ele é o negro drama e cita que, desde o início com ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito a farda que pratica o mal, e aí quando a gente está falando dessa farda, a gente está falando de um momento que também é atual, que pobre, preso ou morto já é cultural. Então ele está falando dessa estrutura racista, que na verdade é o seguinte, o racismo é a própria estrutura. Talvez a primeira questão seja a gente pensar o que é o racismo. E falar do racismo no futebol é falar do racismo na sociedade brasileira. Então tem um problema que é acreditar que o futebol se comportaria de uma maneira diferente que toda a sociedade. Então a gente compreender que o racismo ele é estrutural, ele está em toda a sociedade, ele está na cultura, está nas estruturas, nas instituições, o futebol não seria diferente. Dentro desse cenário, há uma redução dessa intenção política, né? Porque a gente entende, bom, libertou, acabou. Não, libertou, não acabou. Né? Essa questão de deixar os negros à própria sorte nesse período acaba gerando outra estrutura de país. Né? Você deixa o negro à própria sorte, mas você destina para ele não acesso a direitos essenciais como saúde, moradia, renda. Né? Na verdade, o Brasil destina a essas pessoas o poder, o controle penal, né? Que é a criminalização da capoeira, criminalização dos batuques, né? Um processo de genocídio que já começa nesse período também, genocídio pelo extermínio, né? Pela morte física. Né? Ou seja, então há uma exclusão do negro logo imediato, não tem nenhuma política pública do Estado brasileiro para a inclusão desse negro, né? Seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista habitacional, seja do ponto de vista mesmo de empregos, né? Ou política, enfim, sociais, não existem isso. Porque a gente está vendo um modelo de Estado brasileiro logo após, entre 1889, né, que a gente chama na historiografia de Primeira República, é um modelo chamado liberal. Esse modelo liberal não tem por objetivo incluir o negro, não tem por objetivo criar políticas sociais e, portanto, ter um Estado mínimo. Então, o racismo estrutural, ele não permite que as pessoas pretas estejam nesses cargos de poder, eles não permitem que as pessoas pretas tenham acesso a coisas que dizem respeito a você ter dinheiro, né? Se você está longe do dinheiro, numa sociedade capitalista como a gente vive, a gente está distante de coisas boas. Então você está distante de morar num lugar onde você tem acesso às coisas, você está distante do centro da cidade, você está distante de um ensino de qualidade. O racismo estrutural ele diz tudo quando a gente é tratado como minoria, num país onde nós somos maioria. Então, o que significa isso? Porque a gente não está nos lugares privilegiados da sociedade. Então, é inegável que as instituições brasileiras, né,
construída a partir da República, são extremamente eugenistas e racistas. Isso é que é o chamado racismo estrutural. Né? Então, quando eu penso racismo estrutural, eu penso sobretudo essa dinâmica de fazer o sujeito nascer dentro de uma dimensão que já determinou como vai ser a vida dele antes dele nascer, né? São estruturas postas, e uma outra dimensão do racismo estrutural que vai determinar como esse sujeito vai se relacionar na nossa sociedade, que é a parte estruturante do racismo, que vai formar a personalidade, o caráter, a forma de interação social. A gente está falando de um fenômeno que guia as relações no seu padrão de normalidade. Então, existe um padrão de normalidade que está na sede do comportamento, que faz com que essas hierarquizações se manifestem, apesar de todo o clamor liberal burguês de igualdade, enfim, igualdade, fraternidade, liberdade, enfim, que a gente sabe muito bem que são apenas novas estratégias que não dão conta de um corpo que não seja ocidentalizado, né? Então, o problema não é um problema de indivíduo, é de estrutura. Enquanto encarar o racismo, nem a intolerância religiosa que eu digo, como fosse uma atitude individual, isso a sociedade se mantém bem. Ela criminaliza a sua atitude, o problema é teu. Não é ela que reproduz, quer dizer, esse modelo iluminista, né? Universalista, mas que universaliza a cultura ocidental, né? Que é ensinado nas universidades, na escola, reproduzido pelas instituições, permanece. Então, mais do que você pegar uma atitude individual, claro sim que você tem que combater, é entender como é que essa estrutura reproduz isso cotidianamente. Não existe nenhum negro no Brasil que não tenha sofrido racismo. Ele pode até não saber. E aí, assim, falo isso aqui arrepiado, entendeu? Eu tenho coisas na minha pele relacionadas à celebração, à exaltação, né, de ser negro, porque ser negro não é só falar de racismo, ser negro não é só falar de violência, ser negro também é falar de celebração. Né? E assim, eu vou dizer pra você, cara, eu desconheço, mesmo que ele fale que não tenha sofrido, um negro nesse país que não tenha sofrido racismo. Porque tá em todos os lugares. O racismo estrutural, ele é esse conceito que deveria ser só uma teoria, mas não é. A gente vê muito na prática que explica que a sociedade brasileira foi construída em cima desses pilares racistas, muito por herança da escravidão, principalmente por herança da escravidão, mas não só, né? Então a gente vê que não foi a escravidão acabar para que o racismo acabasse também. Pelo contrário, a gente negro, a gente convive com os efeitos desse racismo, da escravidão até hoje, né? Então o racismo sempre existiu na sociedade brasileira. Ela é construída, constituída a partir de um fenômeno que é a escravização. Ela se constrói dessa maneira. Então os corpos negros eram corpos como mercadoria, corpos força. Tanto que tem no futebol um fenômeno muito interessante. Apesar de muitos jogadores negros, tem menos técnicos negros. Porque o lugar do técnico é o lugar de formulação, lugar mais cerebral. E nesse sentido, se é um corpo força, esse corpo não seria formulador. Então, toda a lógica que aí a gente pode aplicar ao futebol, assim, a lógica que os negros são físicos, não pensam, não são humanos, isso vem muito desse racismo estrutural. A única característica, a gente tem que pensar que a escravidão ela foi um processo de crueldade, né? Retirar essa subjetividade do corpo preto, né? Inclusive a alma dizia que o corpo preto não tinha alma, então por isso que as pessoas pretas não podiam entrar na igreja, e a única característica do corpo preto que é positivado no homem é a força. É a força, é a violência, é a capacidade de oprimir o outro. Aquele corpo ele só é pensado para trabalhar, não tem mais nada para fazer. Você é tirado da sua origem, você faz uma travessia para o Atlântico, você é separado da sua família, você é separado do seu idioma, da sua cultura, da sua religião, né? Você, quando chega aqui, você é vendido, você é reduzido a uma mercadoria, você perde seu nome, você perde tudo, mas a sua força é algo que é valorizado. Quando a gente está falando da afirmação do nosso corpo, a gente está falando da afirmação desse corpo enquanto um corpo completo. Porque quando reduzem a gente ao corpo, então dentro de uma lógica ocidental,
que separa mente, corpo, alma e corpo, e aí esse corpo seria o corpo do pecado, seria o profano, e a mente seria a grande iluminação. Por que as pessoas negras são a maioria daqueles grupos mais pobres, mais marginalizados, que ganham menos, que são mais discriminados, que são alvos de violência policial, que são alvos de violência de toda sorte? Porque a sociedade brasileira foi construída e está fincada em cima da ideia de que essas pessoas são menos pessoas. O futebol, embora no início tenha negado, excluído quase que por completo os corpos negros, né? E a gente tem o Barbosa, que vai sofrer isso durante décadas, né? Toda aquela questão que já foi da sua exclusão em 50, né? Mas ao mesmo tempo você criou a ideia e o Rei Pelé, né? Que era um homem negro que vira o rei do futebol no Brasil. Se o negro antes não podia entrar, agora ele pode entrar porque ele me dá dinheiro, mas ele ainda é o negro, ele não é uma pessoa. Agora ele pode entrar, mas ele entra pelas portas do fundo. Mas Pelé... Não, peraí, então ele entra, ele vira um símbolo, mas ele não pode falar sobre racialidade, porque 56% da nação não pode entender o que é um preto significado como herói. Porque o que a gente não quer é estimular que essa população entenda o que é poder. E você vai ter, no próprio Fluminense, né? Tem a dupla Washington e Assis, da década de 80. Né? O que o Washington e Assis fizeram para toda uma geração de torcedores do Fluminense? Né? Uma história, assim. Eram dois negros que eram o casal 20. O torcedor olha para um jogador negro, um jogador africano, por exemplo, e ele é constantemente visto como um jogador rápido, atlético e forte. Enquanto o jogador branco é visto como inteligente e habilidoso. Enxergar o racismo não como uma questão de ignorância, mas como um projeto e principalmente a questão econômica. Né? A partir do momento que você põe a pecha, né, do negro, dele só ser as qualificações dele estarem atreladas apenas às questões físicas, né, de ser o mais veloz, de ser o mais forte, e a partir do momento que você também associa a ancestralidade dessa pessoa a uma série de apelidos, a uma série de nomes, você tira a credibilidade dessa pessoa. Todo moleque retinto, futebol brasileiro, ele tem um apelido. Você vai pegar petróleo, Somália, grafite, vários. Mas não podemos deixar de discutir esse racismo individual. Porque esse racismo individual apontado pelo grito, pelo xingamento, nos fez chegar num outro lugar que a gente está hoje. A gente só está discutindo o racismo estrutural dentro do futebol porque alguém apontou a grande presença do racismo individual. Aí, a partir disso que a gente disse, olha, não são casos isolados, olha, eles acontecem com frequência, nós precisamos trabalhar com isso, a gente está podendo discutir outras nuances desse racismo. Esse racismo que nos afasta desse futebol. Independente dele ser jogador, técnico ou dirigente de clube, a ele tem um estigma, estereótipo negativo, sabe? Na perspectiva muito primata, inclusive, né? De que esse ser, ele nunca vai ser capaz de produzir uma inteligência, independente do lugar que ele ocupe dentro dessa estrutura. E isso é racismo estrutural, porque vai trabalhar a própria ideia da significação de que o negro não pensa. O negro é só uma reprodução comportamental. Quando fala de lugar do negro pensar e executar, comparar com os Estados Unidos, se você pega a NFL, o futebol americano, é muito fácil identificar quem é o cérebro do time e quem são os executores de tarefas. O mais rápido é preto, o mais alto é preto, o mais forte é preto. O cérebro, o quarterback, é branco. Isso de uns 6 anos para cá mudou, porque descobriram que o preto também pensa, além de correr. Então, os melhores quarterbacks dos últimos 5 anos para cá foram atletas negros, porque foi dada oportunidade para que eles executassem o raciocínio, além da parte física. O futebol, ele tem o espaço diferenciado do operário, daquele que faz, que vai virar ídolo, e daquele do pensador, que é o técnico, ou mesmo daquele que é o dirigente. Então veja, os corpos negros conseguiram, ao longo da história, entrar no campo de futebol com sua habilidade, com sua ginga, né, bem particular, inclusive brasileira. Isso se deve aos negros. Então, ou seja, essa ginga brasileira, esse gingado, esse trato com a bola, né, com os pés, tanto do samba, quanto do futebol, quanto da capoeira, perceba? Então, assim, tem uma associação entre capoeira
que você é uma arte marcial, uma luta, uma dança, é tudo isso ao mesmo tempo, mas que é praticada fundamentalmente com os pés, pelos corpos negros. Você tem um samba que também é praticado pelos pés, é a dança no pé, né, que também é trazida pelos... E o futebol, que é o esporte do pé. A perversão é isso, assim, porque a gente tem pontos de interpenetração na cultura, na culinária, na música, de certa maneira na estética do futebol, mas quando a gente vai para os órgãos de decisão, de poder, né, quem decide, aí você vê que o marcador racial, cruzado com o marcador econômico, ele é violento e brutal. Está institucionalizado que todos os poderes são ocupados por brancos. A partir do momento em que todos os poderes, médico, supervisor, diretor de futebol, o presidente do clube, que todas essas atribuições e essas funções são ocupadas por branco, como é que eu falo? A quem eu me dirijo? Com quem eu compartilho? Aí cria-se a ideia, que é uma dos tópicos do cinismo, do racismo brasileiro, de que como você chegou ali por mérito, todos são iguais. Mentira! Mentira! Não são todos iguais. Mentira! Porque se todos fossem iguais, os cargos de direção seriam equitativamente distribuídos. Por que tem que haver sempre uma predominância? Essa predominância, ela te tira o poder de fala. Ela te intimida silenciosamente. Então eu acho que ainda falta muita coisa, como, por exemplo, termos dirigentes negros. Porque é a partir daí, né, a partir da liderança, a partir de mudança estrutural nas lideranças, que a gente começa a descer, né, e aí o pensamento vai sendo, né, ramificado até que chegue nas pontas, como, por exemplo, dirigentes de futebol, treinadores e tudo mais. O esporte, ele, na verdade, ele é um recorte, né, também da sociedade. E aí, ele não podia ficar também fora desse espectro, né, dessa contaminação racista. Então o esporte, assim como qualquer outro setor da sociedade, ele está contaminado também por esse racismo. Né? Eu costumo dizer que quando a gente fala de racismo no futebol, a gente precisa deixar de discutir o xingamento, o insulto, para discutir de fato o quanto o racismo afasta a população negra desse futebol, que já foi branco, extremamente branco, elitista e racista, para se transformar num esporte popular e aí com negros dentro do campo, com negros na arquibancada. Mas é importante a gente ressaltar sempre que a gente nunca teve negros no comando desse futebol. Ele é capaz de realizar a arte, mas ele não é capaz de pensar, né, de dirigir. E isso, aí fazendo um comparativo com o futebol, que volta a dizer, está dentro da sociedade, né, não é uma coisa à parte, a gente pode ver os exemplos de não técnicos negros na Série A. A gente está discutindo hoje, e eu acho que esse é o maior avanço que a gente está tendo para discutir racismo no futebol, aonde estão as pessoas negras que se aposentaram do futebol. Porque a maioria dos treinadores, dos diretores, são ex-atletas. Por que nós não temos ex-atletas negros? Qual é a resposta que quem está no comando do futebol nos dá? Porque a gente está lidando com cargos de confiança. O presidente de clube é um cargo de confiança. Um gerente executivo de futebol é um cargo de confiança. Um técnico de futebol é um cara de confiança. Tem que ser uma pessoa de confiança que vai ter que corresponder a muita pressão, que vai ter que lidar com uma função que exige inteligência, que exija expertise para ela comandar um clube de futebol, entendeu? E pessoas pretas, elas não são, por conta do racismo estrutural, elas não são associadas a esse tipo de coisa, né? O racismo estrutural, ele faz com que a sociedade não enxergue a pessoa preta capacitada para exercer um cargo desse. E aí a gente vê como isso é muito cruel com as pessoas negras que tentam furar essa bolha. Então, a gente tem o Marcão, a gente teve o Roger, mas a gente vê como o futebol brasileiro todo é muito cruel com pessoas negras que tentam furar essa bolha e estar no espaço de intelectualidade, de pensamento, que é só pensamento, né? No caso, não tem nada físico ali. Esses cargos de tomada de decisão, de liderança, não é só no futebol que não acontece pessoas negras, é no Brasil. Em qualquer sociedade afrodiaspórica, as pessoas negras são condicionadas a uma posição subalterna, papéis subalternos que não sejam indignos para a gente.
mas não são os únicos dignos possíveis. Então, o futebol, você querer que o treinador não seja pessoa negra ali, você primeiro começa, desde então, a impedir que isso seja destruído, porque esse cara, esse treinador, ele entende, não só porque jogou bola, primeiro que ele é preto, ele entende certas coisas ali. Às vezes, um jogador pode não estar rendendo por alguma coisa que ele ouviu. São subjetividades. Tem que pensar que são humanos, são seres humanos, primeiro de tudo. São subjetividades. É uma forma desse cara ter o poder. Só que, de novo, o poder nunca é dado. Nunca é dado, ele é conquistado. Só que quando você parte, que você não dá a possibilidade da conquista, você tem que dar. Não, ele não foi feito para pensar. Ele não sabe pensar. Ele é pé de obra. Ele não é cabeça pensante. Não é? E isso fica muito claro, fica muito evidente no futebol brasileiro. Não só pela escassez do aproveitamento do trabalho de técnicos negros, mas também na direção. Médico, será que nenhum negro é médico? E técnico, então, é um absurdo. Porque o técnico, está muito explícito para mim, o negro no futebol é para jogar. Ele não é para pensar, porque o técnico elabora estratégias. Só que há um detalhe, o pé diabólico é resultado de uma mente brilhante. O que ele faz com os pés, e que aí é porque para aquilo não são os pés, é isso aqui que leva os pés a fazerem o que faz. Evidentemente que não é todo jogador negro, ex-jogador, que vai dar um grande técnico, mas também não é todo jogador branco que vai dar um grande técnico, só que aos brancos é dado muito mais oportunidade. E os casos do Andrade e do Jaime de Almeida, que ganharam títulos nacionais, um o Campeonato Brasileiro e o outro a Copa do Brasil, para mim é exemplar. É exemplar de como essa estrutura não aceita a ideia de ter um técnico negro. Eu acho que isso é um reflexo da sociedade, é um reflexo que a sociedade criou caixas e colocou a gente em caixas, e a gente... É muito difícil a gente sair dessas caixas, né? Então é isso. Marcão, Roger Machado, o Cristóvão Borges, são treinadores que têm qualidade e que podem estar na Série A, na Série B, em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro, principalmente na elite. Enquanto há outros treinadores de outra cor de pele que, mesmo tendo trabalhos repetidamente ruins, continuam empregados. Aí eu faço essa pergunta, por quê? É só porque eles são ruins ou porque existe uma estrutura que não permitam que eles façam o trabalho deles da maneira adequada? Enfim, isso já é muito dito, que é justamente o seguinte, quando você traz essa ideia de que somos todos iguais e que estamos todos nos encontrando, você cria a ideia, que é o que a gente agora fala, sobre meritocracia. Então, é só você se esforçar que você consegue. E a gente não está falando de um esforço individual, a gente está falando de uma barreira de ascensão. A gente está falando exatamente de uma estrutura que impede a população negra até hoje de ocupar cargos de liderança, de sair de situações de insegurança alimentar, de nutricídio, de vulnerabilidade. Né? Então, a gente é algo maior do que um esforço individual. A gente está falando de uma necessidade de políticas públicas de inclusão dessa população que nunca aconteceu. E é por isso que hoje a gente fala sobre um projeto de abolição que, na verdade, é inconcluso, porque a gente tem um Estado e um país que sempre arranjou novas formas de segregar, né? E de manter exatamente a população negra em locais de vulnerabilidade. Tanto que a gente tem uma série de histórias do racismo, democracia racial, que é, inclusive, nos fenômenos do racismo, que é culpar, que é a partir de um sujeito, você fazer uma inferência por todo mundo. Tanto que tem um caso muito interessante, que é o caso do Barbosa, que sofreu muito com isso, por conta de ser culpado do gol em 1950. E durante tempos, a sociedade brasileira, na sua perversidade, no seu cinismo, dizia que preto não podia ser goleiro. Porque atribui-se a ele a derrota na final da Copa de 50. Então essa formulação de que o Barbosa
não era interessante por ser um goleiro negro e que essa posição não era uma posição para jogadores negros, ela tem relação com o racismo. É o que a gente fez com o Barbosa, quando a gente disse que o Barbosa errou, e a gente vai apontar a parte cruel do racismo, que é quando um homem negro erra, é um erro coletivo, quando um homem branco erra, é um erro individual. Então, quando o Barbosa foi apontado como culpado pela derrota, transformou todo o goleiro negro em algo que não podia mais acontecer. Durante a Copa do Mundo de 2006, a gente tinha coluna de jornal, de colunista famoso, né, de pessoas famosas, falando que não confiava em goleiro negro. Ainda em 2006, o goleiro da seleção era o Dida, né, todo mundo lembra bem, que é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né. E isso é muito recente. Esse período longo do Barbosa até o Dida foi um período onde goleiros negros foram tratados como goleiros que não passam confiança, por causa de um erro. Se não teve outro goleiro, não foi porque não teve outros goleiros bons, é porque estigmatizou uma imagem de que goleiros negros não agarram bem. Eu lembro que eu conversei com o Aranha um tempo atrás, ele falou assim, goleiro Aranha, ex-goleiro Aranha, que teve até um caso bem emblemático, uma partida Grêmio-Santos, né, enfim, que ele bateu no braço, que foi xingado e tal. Ele falou assim, eu, começando a carreira, já estive como empresário em alguns clubes e eu ouvi do treinador do clube falar assim, ó, teu goleiro é muito bom, mas ele é negro, o goleiro negro não vinga. E eu quase desisti de ser goleiro, até conseguir engrenar. Quem começa a despertar um pouco mais para a consciência vai através do esporte. Quem não tem acesso, a quem não chega um livro, uma leitura, uma palestra, que não tem tempo, que não tem os acessos necessários, consegue acessar o esporte e, através do esporte, consegue despertar algum tipo de consciência crítica para o que está acontecendo. Por isso que eu digo que eu acho que o principal, acho não, tenho certeza, né? Que o principal do papel dos clubes de futebol hoje é olhar para frente e pensar o quanto eles podem contribuir de fato para que a gente tenha uma estrutura melhor. Então os clubes precisam entender primeiro, eles têm um papel fundamental, não no esporte, na construção de um povo, que é um povo que se identifica no futebol, que é um povo que tem no futebol sua identidade máxima de paixão. Sua catarse coletiva é a Copa do Mundo, o maior carnaval. Os clubes têm que entender isso e assumir esse compromisso de serem eles os propositores de várias formas de evolução e transformação. Qual é o papel do Fluminense nesse papel de transformação da mentalidade social? No sentido de reconhecer a cidadania das pessoas, sabe? Então, nesse sentido, o futebol ele é muito potente, ele é muito forte. Querendo ou não, o Fluminense e a imprensa não são juízes. Elas são, talvez, o holofote que coloque essas situações aos olhos de uma pessoa que talvez não esteja ciente do que está acontecendo. O nosso papel é reportar. O papel do Fluminense é se impor e combater que isso aconteça dentro ou fora da sua casa, da sua torcida, da sua arquibancada. Muito se fala em estrutura, o racismo é estrutural, realmente, ele é estrutural. Mas a estrutura é feita de pessoas. Ela não se criou, a estrutura não se criou, pessoas fazem a estrutura. Então, se a estrutura é um clube, pessoas fazem um clube. Que pessoas são essas? Que imagem é essa que se tem? Por que se tem essa imagem? O que precisa fazer para desconstruir essa imagem? Assumir, pensar e agir. O que está sendo feito. E a gente tem um orgulho absurdo de ser um negro aqui dentro do Fluminense, representando o nosso torcedor na arquibancada. Eu me orgulho mesmo de pegar a nossa bandeira e na hora da vitória a gente estiar a nossa bandeira lá, a gente balançar a nossa bandeira, o torcedor ver que o Marcão esteve ali na arquibancada, o Marcão está ali dentro. Pô, se o Marcão conseguiu, o outro que está lá em cima começando, jovem, que está fazendo um curso de educação física, que ele está fazendo um curso lá da CBF, por que não pode estar ali no lugar do Marcão daqui a pouco? E representando mesmo, falando de Fluminense, vivendo Fluminense. Eu vejo o Fluminense numa situação tal, que eu acho que é uma coisa de essência, de caráter, e o que o Fluminense realiza esses anos todos, o Fluminense não me deixa dúvida que ele é uma formação humanística, uma formação de um ser humano muito mais evoluída que nós chegamos ainda. Nós já evoluímos um pouco.
mas nós temos base para uma evolução ainda maior. Eu vejo hoje o Fluminense com uma arquibancada com torcedores negros. E eu vejo o Fluminense se manifestando em questões raciais. Eu acho que esse é o papel que o Fluminense pode fazer hoje de contar a sua história, mas principalmente de acolhimento. Eu acho que está aqui o papel que é um convite ao Fluminense, é um pedido ao Fluminense e a todos os clubes, abram suas portas de fato para promover diversidade e inclusão. Pensem no papel das pessoas negras ocupando espaços de decisão. Pensem no papel de pessoas negras sendo o rosto de um clube de futebol. E hoje você tem uma representatividade dentro de um clube desse tamanho como o Fluminense, o respeito de todos, o carinho de todos, isso para mim é um privilégio absurdo, enorme. Você que veio para cá guiado por um atleta do Fluminense que trouxe para cá, para você vir para o clube, para varrer o clube. Para varrer o clube. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu entrei aqui para varrer o clube. E hoje, eu fico... Desculpa. Cara, de hoje eu sei o que eu sou dentro do Fluminense, cara. Pô, isso sei lá, cara. O amor que eu tenho ao Fluminense é o amor que eu tenho à minha família. Então eu vou sempre idolatrar o Fluminense, cara. Porque, cara, não tem coisa melhor você chegar, você ver que as pessoas gostam de você, que não é falsidade, que é carinho mesmo.